Hello, welcome again to our Charisma Church YouTube TV channel. Today you're gonna watching the second part of the evidences, causes and consequences of spiritual apathy. On the part one, we had a look on the evidences, the symptoms of spiritual apathy, which is God's work being neglected by his people, God's people being content with the situation that they are in, and God's people making excuses to do the work of God. Today, we're going to see some of the causes, because behind the sickness, behind the disease, behind the virus, there is always a cause. And today we're going to see 3 points on as causes for spiritual apathy. First, self-centeredness. Second, a worldly mindedness. And third, ungratefulness by the people of God. And later on, towards the end of the message, you're going to see the consequences of that spiritual apathy among the Church of Jesus Christ and his people. We're going to see the relationship of the people of God with God was merged, and the blessings of God they sometimes are putting in a hold because of that spiritual apathy. So we pray that you will be blessed with that second part of this message, and thank you for watching Charisma Church YouTube channel. God bless you. But you know what? When you have a disease and you start seeing some signs and symptoms, there is always a cause, a reason why. E quando uma doença começa a aparecer no nosso corpo e há sintomas de que nós temos essa doença, há sempre uma causa, um porquê. So, should be behind this apathy some causes of this apathy. E será que quais são essas causas dessa apatia? So, let's see some of those causes. Então vamos ver algumas causas desta apatia espiritual pela qual nós estamos passando. First, self-centeredness. I don't know if this word exists or not in English. Self-centeredness. Uma delas é nós pormos-nos como o centro de nós próprios. You know, when you go again to Haggai, the people of God, they try to justify the fact that for over 14 years they hadn't been applying themselves to the work of God that God had called them to do. E então o povo de Israel no tempo de Ageu, eles tentaram justificar-se porque é que eles não estavam ativos na obra de Deus. Saying this is not the right time for the Lord's house to be built. E o que eles disseram foi: não é este agora o tempo de Deus para a obra, para este tempo ser reconstruído. But in verse 4, God says, "Is it a time for yourselves to be living in your paneled houses while this house remains in a ruin?" Mas nós lemos aqui no verso 4 que diz, Deus está a dizer: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? And again a little bit down on verse 9, "My house remains a ruin while each of you is busy with your own house." E Deus continua aqui a falar no verso 9, o meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. That phrase, "each of you is busy with his own house," Esta frase, cada um de vocês está ocupado com a sua casa, gives us the idea of being completely preoccupied with something to the extent that we devote to it all of our time. Esta frase significa que alguém está preocupado com alguma coisa de uma forma tão grande que todo o seu tempo ele devota àquela sua ocupação. We devote all of our energy and resources towards the thing that eats in our mind that concerns us. Nós devotamos o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa energia a tudo aquilo em que a nossa mente está preocupada. This is what the people were doing in relation to their own houses. Era isto que as pessoas faziam naquele tempo com relação às suas The próprias reason they had casas. little concern for the house of God was because they were too concerned with their own houses. A razão por que eles não se preocupavam em reconstruir o templo de Deus era porque eles estavam preocupados demais com as suas próprias casas. The reason they were not able to give time to God's work A razão por que eles não estavam disponíveis para dar tempo à obra de Deus because they were so focused in their own work. era porque eles estavam focados demasiado no seu próprio When they trabalho. first arrived in Jerusalem from Babylon, that wasn't the case. Quando eles primeiro chegaram a Jerusalém, de Jerusalém para a Babilônia, não era assim que eles viviam. But with the passage of time, their priorities began to change.
Mas com o passar dos anos, a prioridade deles começou a mudar. And they started to give top priority to their own personal and domestic affairs and comforts. E eles começaram a dar prioridade aos seus próprios afazeres, à sua própria casa, ao que lhes interessava With pessoalmente. the result that work upon God's house began to slip down in their list of things to do. E o resultado foi que a obra da reconstrução do templo de Deus ficou para trás. So in other words, they became self-centered instead of God-centered in their outlook. E aconteceu que eles ficaram como sendo eles o centro deles mesmos, em vez de ser Deus o They centro put deles. themselves first and God second. Eles puseram-se eles primeiro em primeiro lugar e depois é que vinha Deus. Self-centeredness is one of the causes of spiritual apathy O in the focarmos-nos church today, em nós próprios, no que nos convém na nossa vida, em vez da obra in de this Deus. congregation. Nesta congregação. It is one of the main reasons why God's work is being neglected. É uma das razões porque a obra de Deus está a ser negligenciada. Unfortunately, many Christians, they have got their priorities in life completely wrong. Muitos de nós cristãos, as nossas prioridades na vida são completamente erradas. Instead of putting God and the things of God first in their lives, Em vez de buscar em primeiro lugar a Deus e as they coisas de Deus put themselves primeiro, and their own desires and their own needs first. eles põem em primeiro lugar os seus desejos, as suas necessidades, o que eles querem. It doesn't mean that they haven't abandoned the things of God completely, Não significa que eles abandonaram 100% as coisas de Deus, but they are so devoted to other things that God is given the leftovers of their time. a razão é que eles estão tão devotados às outras coisas que Deus, ele apenas recebe as migalhas They do give seu to tempo. God the leftovers of their energy, their interest, their finances. Eles dão a Deus o que resta, as migalhas das suas finanças, do seu tempo, e da Let me sua ask you, energia. this morning, is this true of you? Façamos nós a pergunta a nós próprios: isto é verdade na minha vida? Is your life God-centered or self-centered? É a minha vida centrada em Deus ou centrada em mim? Are you so busy running after other things that you are neglecting the things of God? Será que eu estou tão ocupado em lidar com outras coisas que as coisas de Deus ficam para trás? There is other cause for spiritual apathy. Há mais outras causas para esta apatia espiritual. Self-centeredness, it's one. Uma delas é o Another one focarmos em is nós primeiro. a worldly mindedness. Outra causa é uma mentalidade mundana. What evidence do we have that Haggai's contemporaries, the people of God in those times, were worldly minded? Qual é a evidência que nós temos que o povo de Israel no tempo de Ageu tinha uma mentalidade com base no mundo, uma mente The same mundana? verse, the verse 4. It is a time for yourselves to be living in your paneled houses while this house remains a ruin. Mais uma vez, Deus está aqui a dizer: acaso é tempo de vocês morarem em casas forradas enquanto a minha casa continua destruída? When the word of God refers here to their paneled houses, Quando Deus está aqui a falar-se nas casas deles que eram forradas, God is highlighting the fact that the houses that the people had built for themselves Deus está aqui a relevar, a trazer em relevo as casas que eles tinham construído para eles. and in which they were living were not just comfortable, Deus estava aqui a dizer que as casas que eles tinham não eram apenas casas confortáveis, but in fact they were luxurious, very rich, extremely rich. eram casas que, para além de serem confortáveis, eram casas riquíssimas, casas In luxuosas. that time, a paneled house or room, Naquele tempo, uma casa que fosse forrada it was one that was, the walls, they were completely covered from floor to ceiling with cedar wood. eram casas cujas paredes eram forradas do chão até ao teto And com madeira de cedro. This kind of luxury was usually only found in royal palaces. E este tipo de luxo
era normalmente apenas encontrado em palácios reais. We don't have time today, and that's not so important. But I could show you that the palace at that time, they were constructed and built like that, not a regular house. But that's what they were doing. Não tenho tempo agora aqui para vos mostrar, mas acontecia que os palácios reais naquele tempo, eles eram forrados, as paredes eram forradas com madeira de cedro. So they import those trees for that kind of stuff. So they didn't have time to build God's house, but they had plenty of time to build their own house. Então era assim que o povo estava a fazer. Não havia tempo para o templo de Deus, mas para as suas casas pessoais havia este tipo de... They had money to give to the building fund to reconstruct the temple. Eles não tinham dinheiro para dar para a reconstrução do templo de But Deus. They had money to decorate their homes and in style as kings. Mas tinham dinheiro para tornar das suas casas umas casas como que de reis. They were so concerned about earthly things Estavam tão preocupados com coisas desta terra that they had become increasingly indifferent to spiritual things. que eles tornaram-se indiferentes às coisas do Espírito. And as you know, brothers, there are many professing Christians today Então, como nós sabemos, tantos cristãos que se professam como cristãos, who, like the people in Haggai's day, que assim como as pessoas que viviam no tempo de Ageu, they have little concern for spiritual things a sua preocupação com coisas espirituais because é they muito have pequena. so much concern for the material things. Porquê? Porque a sua preocupação com coisas materiais é muito grande. Christians that have a worldly minded outlook in their life, Cristãos cuja mentalidade está focada nas coisas deste instead mundo. of setting their affections on things above, they set their focus on things from below. Em vez de colocarmos as nossas afeições nas coisas de cima, o nosso afeto está focado nas coisas desta terra. Although the Word of God and the Lord Himself is said that a man's life does not consist in the abundance of his possessions. Quando a palavra de Deus nos ensina e nos diz, a vida de um homem não consiste naquilo que ele possui. But yet, we look to many Christians today, you would think that this is exactly what they think as man's life does consist of, just earthly things and possessions. Mas quando olhamos para tanta gente, nós percebemos que aquelas pessoas pensam que a sua vida consiste no que eles têm de material. So now, please don't misunderstand me in what I'm saying here, or should I say in what God's Word is saying. Então não me interpretem mal, por favor. Apenas entendam o que diz a palavra de Deus. I'm not pointing fingers, and God was not pointing the accusing finger at the people. Assim como eu não estou a apontar dedos a nenhum de vocês, Deus ele também não quis fazer isto. On the fact that they had built lovely houses for themselves, and they were living in very comfortable houses. Pelo facto de eles terem casas lindas e casas confortáveis para eles mesmos. Because that in itself was not wrong or sinful. Porque o facto de eles terem casas boas e bonitas não era razão porque eles estavam There a is pecar. nothing wrong in having a good and comfortable house. Não há nada errado de termos uma casa boa, confortável. But what God does condemn is the sinful, materialistic, worldly mindset. Mas o que Deus está a condenar é aquela mentalidade que é pecaminosa porque só está ocupada naquilo que é mundano. That self-centered attitude A atitude que é focada, a pessoa foca-se em si by própria. which these people were driven to desire such things for themselves while the word of God was being neglected. As pessoas estarem preocupadas com elas próprias, as suas próprias casas e negligenciarem a obra de Deus. The problem was because their hearts were set more upon material things than spiritual things. O problema era que o seu próprio coração estava mais focado no que era material e do They mundo had their do que era priorities espiritual. all wrong. As suas prioridades estavam completamente invertidas. There is nothing wrong and sinful about living in a lovely, well-furnished, well-equipped house. Não há nada de errado por si só em a pessoa viver numa casa bem mobilada, uma casa boa. There is nothing wrong with making improvements in our properties. Não há nada de errado em nós fazermos melhoramentos nas nossas casas e propriedades. Listen me. There is nothing wrong changing car every year or 2 years or 3 years or whenever.
Não há nada de errado em mudar de carro às vezes que tu quiseres mudar. There is nothing wrong having a nice holiday each year. Não há nada de errado ter umas boas férias cada ano. I would love to see every one of you going in a very nice holidays to a resort and relax every year. Era tão bom que todos nós pudéssemos ir todos os anos para um bom resort, descansar. Such things are not wrong and sinful at all. Essas coisas por si só não são erradas e pecaminosas, não são. They become sin if your heart and and my heart is set up them to the extent that the word of God is being neglected and in a second place. Essas coisas só se tornam pecado na nossa vida quando nós devotamos o nosso tempo, dinheiro e energia a elas e não queremos saber do que diz respeito à obra de Deus. Be reminded by the word of God when Jesus said, "Seek it first, the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be given to you as well." Que nós não nos esqueçamos do que diz a palavra de Deus quando ela afirma: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas te serão So acrescentadas. self-centeredness and worldly mindedness. Então, o focar-nos a nós próprios, a nossa mentalidade estar posta nas coisas do mundo, Those are two causes of that spiritual apathy. são estas duas das causas da apatia espiritual. And those causes I can see in this congregation. E essas causas eu posso ver aqui neste lugar. There is another one, a third cause for the spiritual apathy. Uma outra causa da apatia espiritual é Ungratefulness. ingratidão. Ingratefulness. Ingratidão, falta de gratidão. Again, we find this in the verse 4. Encontramos mais uma vez isto no verso 4. And you know what? Because of the translations, the different versions and languages, sometimes we miss a bit from the original language, an original version. E às vezes, por causa das traduções que há da Bíblia, nós às vezes perdemos um pouco das frases originais. In this situation that I'm going to point, the English version is more accurate towards the original than the Portuguese version. E neste versículo, a tradução inglesa é mais correta do que a portuguesa. In verse 4 it says, "It is a time for you yourselves." E na versão inglesa diz: este é o tempo para ti, para tu próprio. So in the original there is a repetition of the personal pronoun. Então, na versão original, há uma repetição do pronome pessoal. You yourselves. Tu mesmo. And in the Hebrew language, E na língua hebraica, it usually done like that with the purpose to emphasizing, to draw the attention to something. e a escritura original hebraica faz isto com o propósito de nós termos atenção àquilo que está a ser dito. You know, in Portuguese sometimes we use it too. Em português Not também, here. It's not here, actually, unfortunately. às vezes também usamos esta ênfase especial na língua Sometimes we are portuguesa. speaking to our kids, for instance, and we want to, to bring their attention to something, and we tell them, tu, ouviste, tu, sim, tu. Things like that. Do you understand me? E às vezes quando queremos falar com os nossos filhos, nós chamamos a atenção e repetimos, dizemos, tu mesmo, estás a Or ouvir, not és just our tu. kids, but someone else. Sim, você. E às vezes até dizemos isto, Right? repetimos a palavra. So to bring the attention of the person for something that it's not right. E o propósito é trazer a atenção da pessoa para alguma coisa que não está correto. And the point that is being made by God here is E o ponto que Deus está aqui a ressaltar é, when He says, "You yourselves." Ele está a dizer tu próprio. What He's saying is, how could you? Como é que tu podes? You of all people allow such a thing to happen. Como é que tu podes permitir que estas coisas aconteçam? You who have enjoyed so many privileges Tu que desfrutaste de tantos and so many privilégios, blessings from my hand. de tantas bênçãos da minha You, mão. the people upon who I set my love. Tu és o povo pelo qual eu dei o meu amor. You, the people that I choose for myself out of all peoples of the earth. És o povo o qual eu escolhi dos outros povos da terra. You, the people over whom I spread my protection wings to preserve you while you were in exile. Tu, o povo pelo qual eu te protegi quando estavas no You, the exílio. people that I brought back again to your own land according to my promise. Tu,
tu, aquele povo que eu trouxe à tua terra, de acordo com a minha How promessa? could you do this? Como é que tu podes fazer isto? Is this the measure of your gratitude in view of all that I have done for you? É isto que tu fazes para me agradecer depois do que eu fiz por ti? Has all that I have done for you meant so little to you? Será que aquilo que eu fiz por ti significa tão pouco? So again, brothers, I would suggest this is another cause of much spiritual apathy among the Christians today and among this congregation. E então eu vou sugerir que esta é mais uma causa, a ingratidão, uma causa da nossa apatia espiritual. Their sense of gratitude to God for all that He has done for them has become a minor thing. Aquele sentido de gratidão por aquilo que Deus tinha feito por eles tinha se tornado algo tão pequenino. With the passing of the years. Com o passar de cada ano. In the early days, immediately preceding their conversion, E nos teus dias do início das tuas conversões, they were thankful for God for the fact that He has, in His sovereignty, saved them, eles estavam gratos, sim, gratos a Deus pela salvação que Ele tinha dado. forgiven their Ele sins, tinha perdoado seus pecados, saved them from eternal condemnation, tinha-os salvado da condenação and eterna. assured them eternal life. Eles tinham-lhe assegurado vida eterna. They wanted to glorify God in a life of faithful service. Eles queriam glorificar a Deus numa vida de serviço fiel. But as the time went on, Mas à medida que o tempo passava, their sense of gratitude diminished. o sentido de gratidão começou a Their diminuir. priorities changed. A prioridade deles começou And they a mudar. became less committed and less devoted to serving God. E começaram cada vez menos devotados And ao serviço de slowly, Deus. but surely became more and more intent on doing their own things and serving themselves. E a pouco eles começaram focados neles próprios e a servirem a eles They have próprios. become like the church in Ephesus, Eles tornaram-se como a igreja em Éfeso, of whom it was said, "You have left your first love." igreja à qual foi dito, vocês deixaram o vosso So primeiro I amor. wonder, is that true of you as a Christian? E eu pergunto se isto tem a ver com nós, se nós também deixamos o nosso primeiro As your amor. sense of gratitude to God for what He has done for you in saving you from your sin, Será que o nosso senso de gratidão a Deus desapareceu quando Ele nos salvou, nos redimiu? as that sense of gratitude diminished over the years to the extent that not longer motivates you to serve the Lord? Será que este sentido de gratidão a Deus por o que Ele fez foi diminuindo cada vez mais, de que não nos faz mais servirmos a Deus? If this is the case, Se este é o caso que then está a I acontecer, suggest you então eu quero sugerir that you take yourself again to the scriptures que nós possamos voltar de novo às and Escrituras remind yourself of the horrors of hell, e que nós possamos lembrarmos do que está escrito sobre os horrores do inferno. which you have been rescued. Horrores esses dos quais nós fomos resgatados. You need to stand again under the shadow of the cross Nós temos de voltar uma vez mais à sombra da cruz and think about the fact of what all Jesus gave to you. e pensarmos e realizarmos bem aquilo que Jesus And nos you deu. need to stay there until the sense of gratitude returns back to you. E temos de permanecer aí, no lugar da cruz, até que o You sentido de need gratidão venha de novo. to remain there until that self-centeredness is destroyed. Nós temos que nos lembrar que o focarmos em nós está a You destruir-nos. need to stay there until that worldly mindedness is overcome. Temos que ficar lá ao pé da cruz até que a mentalidade Until mundana the, seja vencida. until the spiritual apathy is replaced by a renewed spiritual fervor for God. E deixarmos que esta apatia espiritual seja removida de nós e que haja um fervor novo pelas coisas Those de are Deus. just some of the causes of spiritual apathy. Estas razões são apenas algumas das causas. So we saw da some apatia signs, some espiritual. evidences of spiritual apathy. We saw some causes of spiritual apathy. Nós vimos algumas evidências e também vimos causas da apatia do espírito. Give me a few more minutes and let's see now another
situation, the consequences of the spiritual apathy. E agora vamos ver também algumas consequências da apatia espiritual. And we can see in verse 2 some consequences. E nós vamos ver aqui no verso 2 algumas consequências. Verse 2 it says, "This is what the Lord Almighty says. These people say, the time has not yet come to the Lord's house to be built." Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo de se edificar a casa do Senhor. Their relationship with God was, let's say, in a standby, in a limbo. Vamos dizer que o relacionamento que eles tinham com Deus estava como que num limbo, Was- estava numa pausa. There is another word, merged, whatever. It's in a limbo. It's in a pause. Havia um intervalo, havia uma pausa. Notice what relacionamento. the way God refers to them: self-centered, ungratefully, worldly-minded. Deus está-se a referir àquele povo como egoístas, pessoas que se focam nas coisas do mundo E não gratas. e pessoas ingratas. And now God says, E Deus está agora a dizer: these people, este povo not my people. não é o meu povo. When you got mad with your wife or something that happened between you guys and your kids, sometimes we tend to say, your son, not our son, your son did that, right? Às vezes, quando acontece Look what your son did. No, not look what our son did. Às vezes nós temos a tendência de quando, por exemplo, um filho ou filha faz alguma coisa de errado, nós falamos com o nosso marido ou vice-versa e dizemos: o teu filho ou a tua filha fez isto. So God here is calling them, these people, not my people. Então Deus estava agora aqui a dizer: esse povo, ele não estava a dizer o meu povo. It's as if God does not want to be any way associated with them. É como que Deus não queria estar associado àquele povo de maneira nenhuma. It seems that he had enough of their self-centeredness and worldly-mindedness. Dá a impressão que Deus já está farto do seu egoísmo e da sua mente It mundana. looks like God is distance himself from them. Dá-nos a impressão de que Deus está-se a distanciar deles. Actually, this is a term in the Bible. This is a term of reproach. It happens several times in other passages. Not my people, their people. These people. God used this phrase very much. Isto é um termo de repreensão, quando Deus está a dizer esse povo, aquele povo, ele não diz o meu povo. The sin of the people arose God's anger against them. E o pecado daquele povo levou Deus à ira. And their sin resulted in a breakdown in their special relationship with God. E aquele pecado do povo fez com que houvesse um desfazer do relacionamento entre Deus e eles. Of course, we know that God could not abandon His covenant relationship with them, because God is faithful to His covenant. E nós sabemos que Deus, ele não iria abandonar a aliança que tinha feito com eles, porque Deus é um Deus fiel às suas But alianças. there is no doubt for me that while they were still His people, they were very much out of favor with God. E é visível aqui para nós que, apesar de eles ainda serem povo de Deus, eles estavam a entrar para fora do favor de Deus. Their relationship was damaged. O relacionamento entre Deus e eles e Deus estava afetado. Brothers, let me ask you this morning, as a Christian, do you feel that God is somewhat at a distance from you? E então eu agora vou-te fazer uma pergunta, irmão e irmã. Será que, como cristão, tens um sentimento que Deus está distante de ti? Have you in recent months or years lost that sense that God's nearness to you and love for you that you once have enjoyed is diminishing or is fading out? E tens sentido que nos últimos anos ou meses, tens sentido que há um diminuir desse relacionamento entre ti e Deus? Is your fellowship with the Lord not what it used to be? Será que a tua comunhão ou relacionamento com Deus já não é o que uma vez Do you foi? find that you can't speak to the Lord as you once did?
Tu achas e encontras que não falas com Deus como tu falavas há uns tempos atrás? Do you find that your relationship is not as close as it was once? Tu podes dizer e analisar que o teu relacionamento com Deus não é tão perto como já foi no passado? Does there seem to be some sort of barrier between you and the Lord? Achas que há como que uma espécie de uma barreira entre ti e Deus? If so, Se assim é, perhaps it's because there is some sin in your life that you have been unwilling to face up, to deal with. então analisa, talvez possa ser que há algum pecado na tua vida que tu não queres aceitar. Some sin that you have been unwilling to give up. Talvez é um pecado que possa estar na tua vida que tu não queres deixar. Maybe like the people in Haggai's day. Talvez, como aconteceu com o povo nos dias de Ageu. You have fallen into a state of spiritual apathy over the past months or even years. Quem sabe se estás a caindo num estado de apatia espiritual nos teus últimos meses ou anos de vida. Maybe you have become less disciplined in your Christian life. Talvez a tua disciplina cristã tenha começado a desaparecer. Less disciplined in your attendance at church. Talvez a tua assistência à igreja tenha começado a diminuir. Less disciplined in your reading of the scriptures. Talvez o teu tempo devocional diário tenha começado a desaparecer. Less também. disciplined in your prayer time. Talvez haja menos tempo de oração entre ti e Deus. Even less discipline in your speech among the other people. Talvez até as tuas conversas, as tuas palavras para com as outras pessoas não tenham Or who disciplina knows, que tinham even antes. in your conduct, in your attitude. Ou até a tua conduta, a tua atitude, quem sabe se não piorou. Maybe you have allowed other things to become more important to you. Talvez tu permitiste que outras coisas na tua vida fossem mais And importantes. take place in your life over the things of God and the work of God. Talvez outras coisas tomaram o lugar de Deus e das Maybe coisas over de the Deus. past few years, Talvez nos passados anos, you have been slowly but surely pushing God from the center of your life. tu tens afastado devagarinho a presença de Deus do centro da tua vida. Where He wants to be and where He should be. Porque é no centro da tua vida que Deus quer estar e onde Ele And deve de estar. you have been giving God the leftovers of your life. E se calhar tens estado a dar a Deus as migalhinhas da tua So vida. if you feel that your relationship with God is damaged and is not the same that it used to be, this is one of the consequences of spiritual apathy. Então, se tu na realidade sentes que o teu relacionamento com Deus já não é o que era, então isto tem a ver com a tua apatia espiritual. Another consequence of that spiritual apathy is that the blessings of God, they will be withheld. E outra consequência da apatia espiritual é que as bênçãos de Deus vão ser retidas da tua vida. I'm going to read for you verse 6. It says, you have planted much, but have harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on clothes, but are not warm. You earn wages only to put them in a purse with holes in it. Verse 6. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se satisfazem. Bebem, mas não se contentam. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. And now verse 9 to 11. You expected much, but see, it turned out to be little. What you brought home, I blew away. Why? Declares the Lord Almighty. Because of my house, which remains a ruin, while each of you is busy with your own house. Therefore, because of you, the heavens have withheld their dew, and the earth its crops. I called for a drought in the fields at the mountains, on the grain, the new wine, the oil, and whatever the ground produces, on man and cattle, and on the labor of your hands. 9 to 11. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco.
E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que é que eu fiz? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por causa disso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. You see, they had sown plenty of seed and so on, and did all the work. Vocês viram, eles semearam as sementes, fizeram o seu trabalho, But despite having done all they could do it, mas apesar de eles terem feito o que eles podiam fazer, it did materialize, because not only did the rains not come, eles não entenderam porque as chuvas elas não caíram, even the early morning dew, até o orvalho da manhã não which caiu. in Palestine it's plentiful and it is as important and as rain. O orvalho é uma coisa que lá na Palestina é tão importante o orvalho como é a própria chuva, But was in short supply. mas aquele orvalho não So houve o suficiente. consequently, the harvest had been bad for years. E por causa da falta do orvalho e da falta da chuva, a colheita foi uma colheita fraca. Their savings all gone. As suas poupanças tinham desaparecido. Their barns completely empty. Os celeiros deles estavam vazios. Their fields bare. Os campos deles estavam todos vazios. Their wells dry. Os seus poços estavam secos. What was happening? O que estava ali a acontecer? Why was this? Por que que estava a Well, acontecer? the answer is quite simple. Mas a resposta, na verdade, é até bastante simples. God himself, he told them. Foi o próprio Deus que lhes disse. God was withholding his blessings from them because of their sin. Deus estava a reter as bênçãos dele para aquele povo por causa do seu pecado. You know what God is saying to the people? Deus estava ali a dizer àquele Do you povo: want to know the reason for your current problems? tu queres saber qual é a razão dos teus problemas correntes? Well, I will tell you. Tu sabes, eu vou dizer-te. It's because of your self-centered, Tem a ver com o teu egoísmo, your worldly minded, tem a ver com a tua mente mundana, ungrateful attitude tem a ver com a tua falta de that has gratidão. driven you to put yourself first and me second. Atitudes tuas que te puseram a ti em primeiro lugar e eu It's fiquei para segundo because lugar. you have allowed my house to lie in ruins all these years. E porque tu permitiste que a minha casa ficasse estes anos todos em ruínas? It's because you have been making empty excuses for neglecting the work to which I called you to do. É por causa que tu tens feito desculpas vazias para o trabalho que eu te dei para fazeres. It's because for the last 14 years we have been saying, É por causa que nos últimos 14 anos tu tens dito: well, I will get back doing the work of God someday. um dia destes eu vou voltar a fazer o trabalho de Deus. But have spent all of your time thinking about yourself. Mas o teu tempo tu gastas apenas a pensar em ti. And because of that, God says in verse 10, E por causa disto, Deus está a dizer no verso 10: I have withheld my blessing from you. eu tenho retido a minha bênção de You know ti. what, brothers? I know, because I have been experienced, and you know, because we have been experienced, and we know, because the Bible tells us so, that God delights to pour out his blessings upon his children. E vocês sabem tão bem como eu sei que Deus, Ele deseja pôr a sua bênção sobre o seu povo. He delights to pour out his blessing upon us, individuals and families and congregations. E Ele deleita-se em pôr as suas bênçãos sobre cada um de But nós, famílias, when- congregação. When his people Mas quando o povo de Deus become so self-centered and so worldly minded in their attitudes, começa a ficar tão egoísta, tão focado nele, com mente and tão when they mundana, start putting themselves first and God in second, e começam a pôr apenas eles primeiro e Deus fica para when segundo spiritual plano, apathy, settles in quando a apatia espiritual instala-se na nossa vida and becomes a normal and regular feature of our lives,
E essa apatia espiritual se torna algo normal na nossa vida. or in a congregation's life, Ou na vida da congregação. God often responds to such sin by not only withholding his blessing from them, Deus, ele responde a esse pecado em não dar a sua but bênção. also by allowing persecution against the people of God. E Deus também ele permite que venha perseguição ao povo de And Deus. he does so to get us back on the right track, spiritually speaking. E porquê que ele permite isto? Ele faz isto para nos pôr de volta no caminho certo da nossa vida And espiritual. sometimes he has to lay his heavy hand upon us in order to get us to take time and reaccess our priorities in life. E ele às vezes ele permite que a sua mão ela seja posta sobre nós e não nos deixe ter as suas bênçãos para que nós possamos olhar de novo para ele. So God called these people to give serious thought to what was happening to them. Então Deus chamou a atenção deste povo para que eles prestassem bastante atenção ao que lhes estava a And acontecer. that's why in verse 5, E é por isso que lá no verso 5, God says, give careful thought to your ways. ele está a dizer no verso 5, Deus está a dizer, presta bastante atenção aos teus caminhos. Give careful thought to your ways. Presta bastante atenção ao caminho da tua vida. May God has been speaking to some of you. Talvez Deus está a falar aqui a alguns de nós. Maybe you have not been putting God first in your life. Talvez alguns de nós não temos posto Deus em primeiro lugar na nossa vida. Maybe you are professing to be a Christian, Talvez alguns professamos ser cristãos, but have been not living as a Christian. mas não vivemos vidas de cristãos. Not being as committed to God and to his service as you should be. Não vivemos comprometidos com Deus, servindo a Ele como devemos fazer. And who knows? Just God knows. But maybe some of you never had a real encounter with Jesus. E quem sabe, somente Deus sabe, se alguns de nós aqui não tivemos um encontro transformador com Jesus. Maybe we need to have this kind of experience that changes completely our life. And everything is being made new. Talvez alguns de nós necessitamos desta experiência que nos transforma e que faz em nós todas as coisas novas. But you know what? I don't have time to the second part, to the second chapter now. Eu agora não tenho mais tempo para avançar para o segundo Probably capítulo. we'll come back to the second chapter. Talvez voltamos noutra ocasião a este When segundo the people capítulo. of God that are going through this apathy, spiritual apathy, Quando aquele povo de Deus, eles estavam vivendo nesta apatia espiritual. when the people of God understands what's going on, Quando o povo de Deus compreendeu and o they que estava a se passar, desire to change, there is a solution. e eles depois de compreenderem, tiveram o desejo e a vontade de mudar, It's possible to change the things around. então houve uma solução. É When possível. you look the second chapter of Haggai, we see that something happened. É possível haver uma mudança, e nós vemos isto no segundo And capítulo. we de see Ageu. awakening in the spiritual realm. E nós vimos como que um despertamento na atmosfera We espiritual. can notice a revival in people's lives. E houve um reavivamento, uma mudança espiritual na vida do And povo. even what was promised happened. The glory of the second house would be greater than the first. E aquilo que foi prometido por Deus foi que a glória da segunda casa seria maior do que a glória da primeira. But we need to be strong. Mas houve necessidade deles serem fortes. Like the Bible tells us in chapter 2 and verse 4, we need to be strong. É necessário sermos fortes no espírito. And we need to be reminded that the Spirit of God remains among us. E relembrarmos que o Espírito de Deus, Ele está ainda conosco. God never leave us or forsake us. Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. Although we are, living and going through a spiritual apathy,
apesar de estarmos a viver um tempo de apatia espiritual, there is still a solution. ainda há solução em There is Deus. still a time to change. Ainda há oportunidade de mudar. But the time is running short. Mas o tempo está a ficar curto. The time is running short. O tempo está a ficar curto. You don't know, I don't know, no one knows when Jesus is going to return, but it's going to be soon. I can't promise you that. Tu não sabes, como eu não sei quando Jesus vai voltar, mas eu prometo que vai ser breve, em breve. So we need to be like those, virgins. They were ready, prepared for the coming of not the bridegroom, the groom. Nós temos que ser tais virgens prudentes, como diz a Bíblia, que estavam preparadas com azeite em suas vasilhas, prontas para a vinda do noivo. It was a group, they were prepared. Another group, they were still virgins, but they are not prepared. E naquela parábola das virgens, elas eram 10. 5 estavam preparadas, 5 não estavam. It's not enough to be a Christian. E nós vemos que não chega a ser cristão. You can be a Christian and not being ready. Tu podes ser cristão e não estás preparado. You need to be ready. Tu tens que estar pronto, preparado. It's two different groups of people. They have the same name, Christians, but one is ready, another one is not ready. The ones that are not ready, they're gonna be left behind. E eles todos são cristãos, só que uns estavam prontos e outros não. E aqueles que não estão vão ficar para trás. So what's your situation? Então, analisa cautelosamente a tua situação da tua vida. You know what? All of these thoughts that I shared with you based in this book of Haggai chapter 1. E estes pensamentos que eu partilhei contigo, baseado no capítulo 1 de Ageu, show us the real situation of this congregation called Charisma Church in Edmonton. Eles nos mostram claramente a situação da igreja Carisma. We are exact at the same point. Nós estamos exatamente na mesma situação que eles estavam. And as a servant of God, and I believe I'm talking to you somehow prophetically, what are you going to do? E eu, como servo de Deus, pastor desta igreja, estou a falar-te a ti profeticamente. O que é que tu vais fazer com a tua vida? The same way God used Haggai, the prophet of that time, God is using it to talk to you and to me. Da mesma forma que Deus usou o profeta Ageu, Ele está a usar a mim para falar a mim primeiro e depois contigo. What are we going to do individually and corporately? Como é que nós vamos fazer com a nossa vida individualmente e corporativamente? I just have one solution. Eu apenas tenho uma só solução. Going back to the basics and to the first love that we already abandoned. A minha solução é voltar às origens, voltar ao primeiro amor. And if you've never been there, it's time for you to recognize Jesus as your Lord and your Savior. E se a tua vida, se tu nunca voltaste, se tu nunca estiveste lá no primeiro amor, então reconhece essa necessidade. And it e doesn't volta matter para if you have Jesus. been raised in this church or other church for all of your life. Não importa se tu foste nascido aqui nesta igreja ou noutras But igrejas. if you don't have a new born again experience, it's still time. Mas se tu não tens a experiência do novo nascimento da tua vida, tens a We oportunidade. don't need to come to the front. You don't need to be embarrassed. Do it yourself between you and God. Eu não te Let quero the Spirit of God envergonhar. change your life, Não- change your mindset. Não precisas de vir aqui à frente, mas na tua privacidade da tua casa, deixa que Deus mude a tua forma de pensar. But let's do something. Mas façamos alguma coisa. Because I speak by myself. Eu estou a falar por mim. I want to see the glory of God in this house. Eu desejo ver a glória de Deus nesta casa. I want to see that awakening of the Spirit in our midst. Eu quero ver este despertamento. de I still Deus. want revival. Eu quero avivamento nesta igreja. Revival wasn't an idea that I had by myself, 8, 9 months ago. Esta ideia de avivamento não foi uma ideia minha 9 meses atrás. I still want revival, and I know that God still wants to revive us. Eu quero e eu sei que Deus, Ele quer avivar-nos. God wants to use every single one of us. Deus quer usar-nos cada um de nós And aqui. God is not going to use the pews, the chairs. He's going to Ele- use you and me. Ele não vai usar as cadeiras, vai usar-te a ti e a mim. Next month, we have 3,000 books to give away in our neighborhood. E escuta bem, nós no próximo mês de outubro nós temos 3.000 livros para oferecer aqui às pessoas aqui à We volta. bought 270, Nós pagámos por 270 livros, but they gave us 3,000. mas os editores deram-nos 3.000 livros para distribuir. Okay, it's lots of money. 3,000 times $8. Make the account.
Multiplica 3.000 por $8. Faz as Okay? contas. It's Muito lots dinheiro. of money. Muito dinheiro. It's lots of books. São muitos But livros. more than money, it represents souls. Mas mais do que dinheiro, isto representa almas. At least you're gonna be in touch with that book. Those 3,000 books. They're gonna touch at least 9,000 people. If you count 3,000 3 times, 3 people in a household. But sometimes there is 4 or 5. At least 9,000 people. Estes 3.000 livros têm o potencial de tocar 9.000 pessoas, com uma média de 3 pessoas por cada casa. Last Thursday, myself and my wife, we were in a meeting with the people that wrote their testimonies, people from our community in Edmonton. Their testimonies, they are there. Powerful testimonies of changing lives by the power of Christ. E nós estivemos na quinta-feira passada numa reunião em que parte dos testemunhos que estão contidos no livro, essas pessoas estavam ali, testemunhos poderosos do que I Deus believe fez that's na vida God's deles. word in those books. Naqueles livros do Why está lá a palavra de Deus. So what are we going to do? Então, o que é que nós vamos fazer? Are we going to allow our spiritual apathy to kick in and leave those books in the garage or in the basement? Será que nós vamos deixar que a apatia espiritual venha a nós e deixemos lá ficar ali no basement aqueles Or livros? are we going to reach our community? Ou vamos alcançar a comunidade à nossa volta? But there is another problem, and I don't have time to keep going. Are you ready? Are you ready to E há go outra out? questão que se levanta. Estás preparado tu para fazer este trabalho? Are you ready to face demons out there as you go out? Estás preparado para te encontrar as forças negativas contra ti? Because at the same time, God wants to use those books and save people, but at the same time, Satan wants to destroy people's life as you're going to knock their doors. Porque a verdade é que ao mesmo tempo que Deus quer salvar aquelas almas, Satanás ele não está interessado e quer destruir. We're going to face demons in people's foot, stairs at front of their doors, trying to block our way, to knock the door. We're going to face demons trying, to destroy us there on the sidewalk. É muito possível que nós encontremos demónios e forças negativas satânicas que nos querem impedir de realizar este trabalho. So, are we ready? Estamos prontos? If you are real, the Church of Jesus, we should be ready. Se nós somos, na verdade, Igreja de Cristo, então And we estamos should prontos. be afraid. Like I said last Friday night when I spoke about the weapons of our warfare, we shouldn't be afraid of Satan and his demons. E não há lugar em nós para o medo de Satanás e dos demónios. Because if you are covered by the blood of Jesus Christ, Porquê? Porque se a cobertura do sangue de Cristo for uma realidade em nós, Satan doesn't have anything to do with you. então Satanás não tem nada Satan para fazer doesn't contigo. like you, Satanás não But he gosta can de touch ti, you mas ele não because pode you are tocar-te. covered by the blood of Ele não pode Jesus. tocar-te porque há a It's cobertura like do sangue a de Cristo. dome, É como que uma redoma over de you. vidro que está sobre You nós are do sangue protected. de Jesus. And if you are, Há we can proteção. go and we're going to see all of those chairs completely full, packed with people, and not going to be enough this space to, receive the new people. Então, se estamos protegidos, podemos ir lá para fora e nós vamos ver o resultado em almas But salvas. if you are aqui. in a spiritual apathy, you are not going doing nothing. You're going to be always the same group of 5 or 6 people. Mas se a tua vida espiritual for apatia, nada vais fazer e somos apenas os mesmos 5 ou 6 a But fazer let tudo. me tell you, and I'm very serious about this. Mas eu estou sério, quero te dizer, estou muito sério com este assunto. Olha, Gates de of novo. heaven, they can't stand against the Church of E Jesus. Deus me relembrou que os portões do inferno não podem permanecer contra So a it igreja doesn't de matter if it Jesus. is 5, 6, 7, 10, 12, 20 people. E então, se forem 5 ou 10 ou 20 pessoas, I don't care. I'm going to go with those. eu vou ir com esses que querem But ir. my question is, are you with me? Mas a minha pergunta é, tu estás I comigo? asked the same question some other man in the Bible asked to the people of God. Are you with me or against me? Houve homens na Bíblia que perguntaram, estás comigo ou estás contra mim? If you are with me, come along. And you're going to conquer this world, this city for Jesus. E se tu estás comigo, vem me ajudar, porque vamos It doesn't matter if it's conquistar just este 5 mundo. or 10 people. You're going to go to the streets in October and you're going to give every single book of those 3,000 books. Não importa se somos 5 ou 6, mas nós vamos ir para as ruas e dar Instead aqueles of 3.000 livros. taking a week, could take 2 weeks. That's okay. Vamos levar uma semana ou 2, não importa o tempo que for. Weather, snow, it's not going to be a problem for us. Não vamos ficar impedidos por causa do mau tempo ou até da neve. We're going to knock people's door. Vamos bater à porta We're das going to pessoas. show them the love of God. Mostrar-lhes o amor We're de going to Deus care the word of God to them. e vamos entregar-lhes And este livro let's leave the rest to the Holy e Spirit. deixar o resto com o Espírito Santo de So Deus. I don't care. Então não vamos I don't care preocupar-nos. who's coming, how many people Não are importa coming. quem vem, quem não vem.
I decided I'm going forward. E eu decidi ir em frente. Because I know this is the work of the Spirit. Porque esta obra é a obra do Espírito Santo This de is the Deus. church of Jesus, not my church. Esta igreja não é minha, ela pertence a Deus. If there is people, they decided to stop, they decided to give up, it's their problem between them and God. E se eles decidiram parar, essas pessoas vão dar contas a Deus. Although I'm honest, as human, sometimes I get discouraged Mas when eu sou I humano. see that apathy. E por causa de ser humano, por vezes há desencorajamento para eu ver a apatia. But I want to give more space to the Spirit of God to work in me and give him the strength to keep going. And Mas not looking to the apathy, but looking for those they are here, faithfully seeking the Lord. Mas eu quero dar espaço na minha vida para o Espírito Santo de Deus, para me ajudar e me ajudar a continuar a caminhar e não olhar para essas pessoas know what? que não me inspiram. If you don't have people to take care of the kids, I don't care. If you don't have musicians and singers, I don't care. We will keep worshiping the Lord at same way. Não importa se não há pessoas que estejam dedicadas aqui a louvar a Deus, nós Even devemos if you have continuar. just one person with a guitar or even without guitar, we'll keep worshiping the Lord. Não importa quem não está, importa que nós decidimos adorar a Deus. Even if you don't have any teachers to take care of the kids, we will keep it doing church. Se não houver professores para tomar conta das crianças, nós iremos fazer igreja ainda. Because this is not my business, not my church, your church, it's God's church. And we need to Este take care of negócio não é o that. meu negócio, esta igreja não é minha, pertence a Deus. But the church of Jesus will keep going forward Agora, strongly. a igreja de Cristo continua a permanecer em frente, And bastante forte. the gates of heaven, they can't keep the move of the church. E os portões do inferno não podem impedir o mover-se da igreja. Amen? Hallelujah. Do you want to share something, Ileana? You'd give me a sign. Sorry for the time. I know I've been a long speech, but I need to put it out. Otherwise, I would explode.